Pessoas tímidas. Qual foi a sua pior experiência com a timidez? Eu estava em uma sessão de terapia de grupo quando criança. Eu realmente tinha que ir ao banheiro, mas não fomos autorizados durante a sessão. Eu estava meio enrolada no centro da sala, não como emocional ou qualquer coisa, apenas sentada confortavelmente abraçando meus joelhos porque todos os lugares no sofá estavam ocupados. Uma garota tinha acabado de contar uma história de seu abuso. Ela estava chorando e não havia outro som. Era meio que aquele silêncio estranho, mas respeitoso que preenche o espaço quando você quer ser solidário, mas dizer qualquer coisa pareceria de alguma forma imprudente. Foi nesse vazio que eu peidei. Eu sabia que estava chegando. Eu estava evitando há algum tempo. Eu já tinha começado a suar com o puro esforço de vontade de adiar o inevitável. Tentei mudar discretamente minha posição e talvez abafar o som, mas eu falhei. Isso não era silencioso nem mortal. Sem esforço quebrou o silêncio como uma marreta contra um enfeite de Natal. Outro momento de silêncio engoliu o som, mas foi um vazio de descrença. Então algum garoto gritou o mais alto que pôde. Jen peidou, e a sala inteira desabou em gargalhadas. Eu estava no ensino fundamental e pegava um ônibus para casa todos os dias. Perdi minha parada e estava tão terrivelmente tímido e quieto que o motorista do ônibus não me ouviu. Ele foi buscar alunos do ensino médio e não percebeu que eu ainda estava no ônibus. Os alunos do ensino médio eram tão doces e gentis, eles alertaram o motorista do ônibus e ele me levou para casa. Minha mãe estava pirando quando cheguei em casa. Na minha aula de espanhol do ensino médio, um garoto gritou para mim na frente de toda a classe: "Você nunca fala." Super embaraçoso na época, mas hilário de se olhar para trás. Tive um incidente semelhante na aula de ciências do calouro no ensino médio. Quase nunca falava e acho que a professora de alguma forma colocou na cabeça que eu era mudo. Ela veio até mim cedo uma manhã pouco antes da aula com um intérprete de linguagem de sinais e perguntou se eu precisava participar da aula. Eu olho nos olhos dela e digo: "Eu posso falar." Tive um momento como este quando eu era criança. Não sou tímido, mas se não tenho nada a dizer a você não vou. De qualquer forma, quando eu tinha 11 anos fui premiado com o título de campista mais quieto. E quando me levantei para receber meu prêmio de merda, todo mundo estava gritando: "Fale, fale, fale." Como se não tivessem a oportunidade de todo o verão para ter tempo para ouvir o que eu tinha a dizer. Quando eu era uma criança tímida, passava um bom tempo no meu quarto para obter espaço pessoal longe da minha família, que é toda tagarela. Quase toda vez que eu finalmente saía para a sala da família para um pouco de socialização, todos sempre faziam um grande negócio em me ver. "Eu nem sabia que você estava aqui." "Uau, ela está socializando." "Ela está fora de sua caverna." E tantas outras coisas sempre ditas com tanto desprezo. Sempre me fez querer voltar para o meu quarto para me esconder. Enquanto fazia faculdade, estagiei na maior corporação de desenvolvimento de negócios do estado. Em uma reunião com executivos de nível superior, o chefe estava apenas conversando amistosamente antes de começarmos e me perguntou quais aulas eu estava fazendo. Para definir o quadro, sou apenas o anotador de peões e nunca esperaria que alguém percebesse que eu estava lá. Muito menos me colocasse no local com uma longa mesa de profissionais de sucesso olhando para mim. Eu quase desmaiei. Função cerebral zero. Murmurei alguns grunhidos inaudíveis antes de não ter escolha a não ser admitir que não conseguia me lembrar. Os olhares de confusão e o século estranho que levou para mudar de assunto entre si ainda me assombra antes de dormir. Minha amiga tímida odiava pedir café no Starbucks que tinha em uma livraria. Eles não podem aceitar seu pedido e receber seu dinheiro. Eles tinham cerca de 6 perguntas que precisavam fazer primeiro e ela não aguentou. Ela disse: "Eu gostaria de um café médio." Eles responderam: "Você quer torra clara ou torra escura?" "Não temos médio, temos alto." "Ok. Precisa de espaço para creme." "Qual o seu nome?" "Você faz parte do clube da livraria?" "Você faz parte dos pontos Starbucks?" Não tenho certeza se estou lembrando direito, mas acho que ela entrou em pânico e foi embora no meio do interrogatório. Ser instruída a baixar a voz e calar a boca quando criança. Depois, quando adolescente, ser instruída a falar mais por mim mesma e responder quando me perguntam algo. Então crescer nunca falando a menos que seja perguntado ou em caso de emergência. Como uma garota tímida, eu só falava quando meus amigos falavam. Eu também não fui ao meu professor quando acidentalmente esmaguei meu polegar com um martelo para um projeto de classe. Eu estava tentando o meu melhor para ficar quieta e não incomodar ninguém. Percebi que ninguém percebeu que eu esmaguei meu polegar. Então, depois de me recuperar de quase desmaiar ao ver meu líquido vermelho escorrendo, fui até a professora para não incomodar mais ninguém e perguntei se ela tinha um kit de primeiros socorros. Ela disse: "Claro, porque você se machucou." E eu apenas mostrei a ela meu polegar pingando com a pele para fora e disse: "Um pouco."
Ela ficou chocada por eu não ter gritado ou dito nada por uns bons 10 minutos e imediatamente partiu para receber os primeiros socorros e ajudar a curar minha lesão. Ela sabia que eu era quieta e tímida, embora eu ache que a surpreendeu perceber até que ponto. Achei que precisava de alguma ajuda e eu absolutamente tinha que pedir porque meu minúsculo kit de primeiros socorros era apenas para cortes de papel e pequenos arranhões. Para encurtar a história, eu era muito tímida para chamar atenção para minha dor e tive que reunir coragem e fôlego para pedir ajuda. Decidi ser corajosa em um piquenique universitário para alunos do programa de farmácia. Todas as mesas estavam ocupadas, então eu confiantemente fui até uma mesa com um monte de pessoas e perguntei se eu poderia me juntar a elas e imediatamente me sentei. Ninguém me disse uma palavra. Comi o mais rápido possível, fui para casa e chorei. Sentado no fundo da classe em espanhol quando a professora da frente faz uma pergunta. Sendo o pequeno nerd que eu era na escola, minha mão disparou. A professora então olhou, apontou diretamente para mim e disse: "Sim, senhorita." Eu era um garoto de 15 anos muito feminino, subdesenvolvido e com puberdade tardia, com cabelos mais longos do que o normal. Eu parei de responder a quaisquer perguntas dos professores de bom grado a partir desse ponto. Eu estava tomando café com um amigo um dia, tínhamos acabado de ir à academia, então pensei que estava bem desgrenhada, mas talvez não, porque um cara veio até nós e me deslizou um pedaço de papel com o número dele. Ele disse que me viu enquanto dirigia e achou que eu era bonita e só teve que parar e dizer olá. Fiquei tão desprevenida que a única coisa que consegui dizer foi: "Se você me acha bonitinha agora, deveria me ver quando eu tomar banho." Ele foi embora e meu amigo riu. Fiquei envergonhada por dias. Meu marido me fez ir a uma festa com ele na casa dos nossos amigos. Chegamos lá e um amigo me abraçou. Então ele disse: "Uau, você cheira muito bem." Então eu juro por Deus, todos se levantaram e falaram: "Eu quero cheirar." E eu estava cercado por pessoas me cheirando segundos depois de entrar em uma festa. Não era nem perfume nem nada, era o meu óleo capilar. Se eu pudesse pagar a terapia, isso definitivamente surgiria. O pior provavelmente foi quando alguém disse: "Por que você não fala?" e eu apenas dei de ombros. Mas eles não entenderam a piada e realmente pensaram que eu era mudo. Na biologia do ensino médio estávamos fazendo dissecações de sapos. Fui colocado em um grupo com um monte de garotos que ficavam me provocando o tempo todo. Eu era a única garota. Eles me fizeram ir limpar a bandeja no final da aula. Havia uma longa fila porque havia uma pia no fundo da sala de aula. Porque eu estava em um grupo de idiotas que preferiam brincar. Eu era a única garota em um grupo cheio de garotos que agiam como garotos de fraternidade. Eu era a última da fila. O garoto na minha frente continuou tentando bater um papo. Eu respondi concisamente porque ele tinha esse olhar presunçoso em seu rosto. Ele continuou olhando para mim e lavou sua bandeja e instrumentos muito devagar. Assim que ele termina, a campainha toca. Então a professora disse que ninguém pode sair até eu terminar de limpar minha bandeja. Todos previsivelmente começaram a gritar comigo para me apressar. Acabei chorando enquanto limpava o mais rápido que podia. Os meninos no fundo da sala começaram a rir de mim. Me virei para a professora com o rosto cheio de lágrimas e implorei para ela deixar a aula ir e eu ficaria o tempo que levasse para terminar. Ela cruzou os braços e sorriu para mim. Consegui terminar rapidamente, mas ainda estava soluçando ao sair. Acabei chegando 1 minuto atrasado para a próxima aula, mas felizmente aquele professor não me puniu. Ela viu que eu estava em lágrimas e perguntou o que aconteceu. Eu estava chorando demais para fazer muito sentido. Então ela me deu um mini jardinzinho para brincar do lado de fora e me disse para me acalmar enquanto eu precisasse. Uma semana depois, minha amiga me disse que ouviu garotas da minha classe falando merda sobre mim e dizendo que era embaraçoso que eu chorasse. Ela disse para eles calarem a boca. Estranhamente, aquela professora foi legal comigo pelo resto do semestre e eu até tirei um A na aula. Ela me pediu para entrar no clube de ciências nos anos seguintes e sempre sorria quando me via. Eu não tenho ideia do que diabos aconteceu ou por que ela me tratou assim. Acabei sendo capaz de articular o que aconteceu com minha professora do próximo período depois da aula daquela VA. Essa professora tinha várias décadas de antiguidade, então é possível que ela reclamou com a administração e colocou aquela professora em apuros ou algo assim. E é por isso que ela era mais legal. No entanto, eu não saberia com certeza. Ter que explicar nosso projeto em um seminário quando aquele que tinha que fazer a tarefa não apareceu, eu estava realmente tremendo no processo. Eu odeio o primeiro dia de cada aula que o professor faz o estúpido. Vamos quebrar o gelo e dar a volta na aula e fazer todo mundo dizer uma curiosidade sobre você. Eu odeio essa merda. Meu aniversário acontece durante as férias da escola e eu nunca falhei em uma matéria, então não comemorei com minha turma antes. Até meu último ano na faculdade, onde tivemos aulas de férias em preparação para os exames do conselho. Era uma aula conjunta de 2 sessões e nossa presidente de classe se encarregou de me surpreender. Rapaz, fiquei surpreso.
Eu estava sentado na frente da classe como sempre o apresentador anunciou e toda a sala cantou parabéns para mim. Não estou brincando quando digo que afundei na cadeira até que metade da parte superior do meu corpo desapareceu e desejei que o chão me engolisse inteiro. Eu era super tímido quando era pequeno. Minha mãe sempre me dizia que todo mundo achava que eu era rude por me esconder atrás dela e não falar. Isso tornou 1000 vezes pior porque então eu assumi que todos pensavam que eu era uma pessoa terrível e todos me odiavam. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.